Olá, você que tem nos acompanhado aqui pelo canal da nossa igreja. Eu quero compartilhar com você mais um momento devocional em que a palavra de Deus vem aos nossos corações. Ela vem ao encontro, de encontro aos nossos corações para que sejamos transformados. Hoje quero compartilhar com vocês aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 15, em que ele diz: a paz de Deus seja o árbitro de seus corações e sejam agradecidos. Repito, a paz de Deus seja o árbitro de seus corações e sejam agradecidos. Vale lembrar que o contexto em que o apóstolo Paulo escreveu esse texto era um contexto de prisão. Sim, uma situação um pouco parecida com a qual temos passado nesse momento de quarentena. Ele está isolado, sem contato social e assim como muitos de nós que têm tido a oportunidade de poder proteger a si mesmo e proteger os nossos próximos, somos influenciados por esse distanciamento social. Evidentemente que isso tem implicações na nossa vida. Mas nada se compara exatamente com o que o apóstolo Paulo estava passando. Ele era prisioneiro do Império Romano, o império mais sanguinário, o império poderoso, portanto a sua vida estava em risco. E Paulo então diz que ele tem paz em Cristo Jesus. A gente precisa perguntar: que paz é essa? Mas antes que a gente responda que paz é essa, a gente precisa responder o que não é essa paz que o apóstolo Paulo está falando. Sem dúvida, ele não se refere a uma paz que significa ausência de guerra. Pelo contrário, ele está numa prisão, ele está em isolamento, a sua vida está em risco, ele está distante daquilo que ele foi chamado para fazer, que é levar o evangelho, que é plantar igrejas, que é fazer o nome de Cristo engrandecido. Portanto, ele passa uma situação muito difícil, fora do propósito pelo qual ele havia se destinado, pelo qual ele buscava. Sem sombra de dúvida, então, essa paz não significa ausência de guerra. Essa paz não significa falta de problemas. Paulo tem muitos problemas. Ele não sabe qual vai ser, então, o paradeiro da sua vida. Se essa paz não significa ausência de guerra, não significa falta de problemas, essa paz também não significa que o momento de alegria é um momento de tranquilidade. Paulo se mostra alegre e agradecido, mas veja que o contexto em que ele está é um contexto problemático. Portanto, se paz não é nada disso, se paz não significa ausência de guerra, falta de problema, tranquilidade, o que significa essa paz que o apóstolo Paulo sugere para a vida dos discípulos? É a paz que excede todo entendimento. É a paz que não tem a ver com circunstância. É a paz que não depende das esferas deste mundo. É a paz que não está inscrita na temporalidade, naquilo que a gente pode medir. Essa paz tem a ver com a soberania de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e que essa ressurreição então trouxe salvação a todos aqueles que nele creem. E, portanto, essa paz que excede todo entendimento é aquela paz que vai trazer tranquilidade para o nosso coração diante de contextos mais absurdos que a gente possa passar. Ela também não é uma anestesia, não, é uma paz que está acima da temporalidade, que está acima das circunstâncias, que está acima do nosso entendimento das coisas. Essa paz que deve ser o árbitro, que deve decidir a sua alegria. Portanto, eu quero dizer a você que não paute a sua felicidade naquilo que você está vendo, naquilo que você está passando, mas paute sua felicidade
na soberania de Cristo, que resolveu todo e qualquer problema que nós poderíamos ter. Afinal, que problema maior que temos, senão a nossa vida desconectada com Deus, a nossa vida fora do propósito de Deus? O Senhor Jesus resolveu isso e é por isso que ele nos apresenta o seu evangelho, que diz que nós não somos capazes de resolver os nossos problemas, mas a gente pode descansar no Senhor e que a paz possa invadir a nossa vida, mas é a paz de Cristo, ela que seja o árbitro dos nossos corações, ela que seja aquilo que decide o nosso estado de vida. Não é na temporalidade, não é nas circunstâncias, não é numa vida tranquila, é numa paz que excede todo entendimento. Que Deus te dê paz e te sustente, em nome de Jesus.